Uma paciente minha chegou no meu consultório contando a seguinte história. Pedro, todo dia de tarde, né, mais ou menos às 15 horas, eu estou no meu computador trabalhando e de repente surge uma vontade incontrolável de comer chocolate e eu tenho comido chocolate nos últimos anos e eu me sinto viciada no chocolate, eu não consigo parar de comer, né? Eu queria sua ajuda para conseguir me libertar desse padrão. E foi interessante que ela se perguntava, né? A coisa se repetia, ela falava, poxa, por que que eu fiz isso de novo? Ela queria mudar, mas quando via já tinha comido chocolate e não conseguia se libertar disso, né? E vinha certos tipos de pensamento na cabeça dela, do tipo, eu sabia que eu não queria comer, eu nem estava com fome, por que que eu comi? Ela ficava frustrada, né? Ficava angustiada depois e, né, mesmo sabendo que ela não queria comer, que ela não estava rolando aquilo, não estava cumprindo os objetivos dela, ficar comendo aquele chocolate todo dia, ela não conseguia mudar. E essa é uma pergunta muito interessante, né? Será que é simplesmente uma falta de vontade da parte dela? Ela poderia falar, não vou comer, bater na mesa, né, e parar? Ou tem algum mecanismo biológico, psicológico rodando ali que é mais forte do que ela imagina e ela não está sabendo? E hoje eu vou falar para você sobre esse assunto. Meu nome é Pedro Raton, eu sou nutricionista clínico, eu sou especialista em avaliação metabólica, eu também sou terapeuta Ayurveda e professor. Bom, no caso dessa paciente, ela estava lutando contra mecanismos biológicos, psicológicos, cerebrais muito mais poderosos do que a gente imagina. E esse é um tema que eu acho muito interessante. E eu vou te contar o que estava acontecendo dentro do cérebro dela, que pode estar acontecendo no seu também, já aconteceu no meu várias vezes, que pode moldar essa relação com os alimentos, principalmente quando a gente está falando de chocolate. Bom, quando a gente tem fome de verdade, né, a barriga ronca, aquela fome fisiológica, né, ela é muito democrática, esse tipo de fome. Vários alimentos servem para a gente ficar feliz. Arroz, feijão, legumes, batata, ovo, macarrão, fruta. Né? A gente está com fome mesmo, que está ali, a gente acaba comendo. Mas quando você tem aquela vontade de comer chocolate, muitas vezes a gente não está falando dessa fome fisiológica. É outra coisa, é outra situação, né, que envolve esse tipo de alimento. Os alimentos e o prazer em comer, muitas vezes eles vão estar relacionados no nosso cérebro em áreas que estão relacionadas a ciclos de aprendizado, tá? Aprendizagem e recompensa também. E quando a gente ativa essas áreas cerebrais relacionadas à recompensa, a gente está acionando circuitos que podem se tornar automáticos no cérebro, tá? Um dos neurotransmissores importantíssimos nesse circuito, que está agora super na moda, né? Você já pode estar adivinhando aí o que eu vou falar, dopamina, sim, ela está relacionada à motivação. E muitas vezes ela vai nos mover, né? Ela vai agir no cérebro, fazendo com que a gente se mova em direção a esse chocolate, mesmo sem a gente querer. Tá? Um conceito importante nessa equação é o conceito do craving, que muitas vezes é modulado pela dopamina. Craving, que é esse termo em inglês, está associado a um desejo forte, tá? É uma sensação de urgência, é uma fissura, é uma sensação que nos move em direção a um objetivo, como, por exemplo, abrir a gaveta e pegar um chocolate. E a impressão é que você precisa daquele alimento naquele momento fortemente. E o craving ele é seletivo. Normalmente tem alvos específicos, a gente afunila a nossa visão. Né? Não é qualquer comida, não é qualquer doce, é o chocolate. Não é qualquer sobremesa, é aquele sorvete específico daquele lugar. Não é qualquer salgadinho, é aquele específico da marca tal. E isso acontece porque o craving ele nasce do nosso sistema de recompensa e não necessariamente de uma necessidade fisiológica por nutriente ou energia, tá? E como que ele se desenvolve? Tá? Eu vou explicar para você. Geralmente ele começa com um aprendizado muito interessante. Quando a gente está sentindo algum desconforto, geralmente é um desconforto emocional, pode ser uma situação prazerosa também, mas tem emoção envolvida, seja quando a gente está estressado, está ansioso, está com raiva, está triste, está se sentindo solitário, entediado ou simplesmente exausto, já cansado, e a gente come esse chocolate, de repente tem uma sensação de prazer. Né? A gente come aquele chocolate e dá aquele quentinho no coração e esse desconforto ele é mascarado pelo menos momentaneamente. A gente esquece dele quando a gente comeu o chocolate. E o nosso cérebro, né, sem que a gente se dê conta, ele registra esse evento como algo muito importante, valioso e que deve ser lembrado. Né? Chocolate vira um sinônimo de alívio da ansiedade, quentinho no coração. E quando você se sente ansiosa de novo, estressada ou com aquele desconforto, o cérebro já vai começar a te dizer mais rapidamente: o chocolate resolve isso, você lembra, tá? Apesar de não ser uma coisa muito consciente, você lembra disso em algum lugar.
E cada vez que você repete esse comportamento, esse ciclo vai se fortalecendo mais e mais. É como se tivesse uma aguinha, né? Eu gosto dessa metáfora, uma água escorrendo numa pedra ou num solo, e ela vai causando um buraquinho, e esse buraquinho vai, essa fenda vai se aprofundando até que de repente você tem algo gravado ali. É uma rota de ciclo de sistema cerebral, né? Que cada vez vai ficando mais automático e você nem percebe que está fazendo aquilo. Depois de algumas semanas, algo curioso começa a acontecer. O cérebro já começa a liberar dopamina antes de você comer o chocolate, né? Basta dar ali 3 da tarde, você está no computador, aquele cenário é parecido e de repente você já está abrindo a gaveta e comendo chocolate sem perceber o que você está fazendo e se sente presa naquele ciclo, né? E tem um mito muito comum, né, que as pessoas acham que a dopamina, né, é um neurotransmissor do prazer e que a gente sabe que ela está muito mais relacionada ao desejo de buscar uma recompensa do que o prazer em si. Então, ela é essa molécula que nos move em direção ao prazer, mas não é o prazer em si, né? A gente sabe que comer esse chocolate vai ser satisfatório, principalmente que ele está mascarando um desconforto. E a gente já libera dopamina naquele contexto que faz com que a gente haja quase que impulsivamente para poder pegar esse chocolate. Depois de alguns meses, ano, esse hábito já está fortemente arraigado e parece impossível de ser quebrado, né? E aí que surge aquela sensação de estar viciada no chocolate. Com isso que eu te contei até agora, você pode perceber que o que aconteceu não foi, né, algo trivial. Foi um exercício forte de aprendizagem e automatização do nosso cérebro, né? E o nosso cérebro, gente, é muito bom em fazer isso. Ele evoluiu dessa forma. Além disso, você já se perguntou, né, por que o chocolate em si ele é tão bom em fazer isso? Né? Por que os alimentos, em geral, né, eles não causam, né, esse tipo de situação? Nunca ninguém chegou no meu consultório falando que se sentiu sem controle comendo cenoura, ou que acordou de madrugada e de repente atacou um pote de brócolis que estava ali na geladeira. Né? Os alimentos in natura ou minimamente processados, né, como cenoura, brócolis, as frutas, eles têm uma válvula de proteção. A matriz natural do alimento, suas fibras, teor de água, elas regulam o nosso consumo e não liberam esses gatilhos cerebrais de uma forma tão acentuada, tá? Estou explicando de maneira muito simplificada, tá? Já o chocolate, que é um ultraprocessado, ele passou por um design industrial para causar essas sensações mais exacerbadas e fazer com que esses circuitos de recompensa sejam mais ativados, porque eles combinam altos teores de açúcar, gordura, aromas, saborizantes, uma textura específica que derrete na boca. E quando isso entra, né, e invade os nossos sentidos, o cheiro, a textura na boca, o paladar e cai no nosso estômago e intestino, é uma explosão de sensações que ativa esses circuitos de recompensa de uma forma muito mais forte. E geralmente isso está associado com estados emocionais, seja recompensa, festa, conforto, relaxamento ou estresse, ansiedade, angústia, tédio. Isso potencializa um passo a mais para que esse circuito ele haja mais automático ainda, tá? Então, voltando no caso aqui da minha paciente, né, conversando com ela de modo mais aprofundado, a gente chegou na conclusão que, na verdade, às 15 horas, ela estava estressada no limite dela trabalhando. Ela já estava precisando sair dali, talvez. Ela estava cansada. E comer aquele chocolate ajudava ela a aliviar aquela pressão toda. E com isso ela conseguia ficar mais umas 2, 3 horas em frente do computador e terminar o trabalho dela. Ou seja, chocolate ficou sinônimo de alívio e também de conseguir terminar o trabalho. E olha que associação forte que ela montou sem saber na cabeça dela, né? E com o tempo esse ciclo ficou muito poderoso. E quando a gente conversou sobre isso, rolou para ela um momento muito bonito, que foi aquele pá, ahá, um momento que ela sacou o que estava acontecendo, e isso foi meio caminho andado para libertar ela desse padrão. E a minha próxima pergunta foi: quando você está se sentindo, né, estressada, ansiosa, está ali de frente para o computador de novo, o que você está precisando de verdade? Sente, para um pouquinho e avalia. E ela olhou para mim e falou: Pedro, eu estou precisando de descanso. Eu estou precisando de levantar, sei lá, sair dali um pouco, tomar uma água, dar uma circulada, sei lá, deitar, respirar. Estou precisando de sair dali. E eu falei: ótimo. E você tem a possibilidade de fazer isso no seu trabalho? Ela falou: tem. E isso foi, gente, a virada de chave que completou o processo dela, que se desenrolou de uma forma muito legal, né? E ela percebeu que o problema talvez nunca tenha sido o chocolate. O chocolate, ele foi apenas, ele estava respondendo a uma necessidade que ela ainda não tinha aprendido a escutar.
E com a nossa conversa e o trabalho dela também interno, ela sacou que ela estava precisando de outra coisa, que o chocolate estava agindo, né, de uma forma que estava tampando um desconforto. Ela estava precisando era de sair, descansar, circular um pouco. E quando, né, o resultado disso tudo foi que ela se libertou desse padrão do chocolate e conseguiu parar de comer todo dia. Isso é muito interessante. No final das contas, ela não era uma pessoa de pouca força de vontade ou algo do tipo. Ela simplesmente estava incapaz de compreender esse mecanismo, de reverter sozinho e de dar para o corpo dela que o corpo dela estava realmente precisando, né? E quando ela teve clareza do que estava acontecendo, foi muito mais fácil mudar aquele padrão, né? E mudar hábitos que serviriam, né? Adotar hábitos que serviriam muito mais ao que ela estava precisando, né? Então, quando você entende de fato o que você realmente está buscando, fica mais fácil construir um hábito diferente, né? Eu espero que as informações desse vídeo tragam alguns insights legais, caso você esteja também, né, lutando com alguns hábitos que você queira mudar, né, que você possa escutar o seu corpo e ver de fato o que você está precisando. E eu adoraria saber, me conta aqui nos comentários, se tem algum tipo de alimento que te faça sentir presa com essa sensação de vício. Escreve aqui para mim.